Terceiro tópico, profecias cumpridas. Como Deus fala com os seres humanos. Então, nessa lição onde estamos considerando acerca, especialmente do ministério profético, vamos entender nessa pergunta a forma como Deus se comunica, Deus fala conosco. O texto bíblico de Números diz assim, e disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, e em sonhos falarei com ele. Então, Deus se comunicaria no passado, principalmente no tempo, né? Por meio do dom profético, né? E esses profetas registraram, né? Muitos deles registraram Existem isso. profetas canônicos e não canônicos, né? Elias, Eliseu não escreveram uma linha, ou se escreveram a gente não teve acesso. Natan, a Bíblia diz que Natan, né? Mas a gente acha que Samuel Natan tem escrito e tal. Outros profetas que não têm registros canônicos. Mas Deus, na sua infinita sabedoria e vontade, né? Soberania, ele escolheu alguns para registrarem aquilo que a gente chama de Antigo Testamento, né? Sim. E eles escreveram vários livros proféticos. Tanto é que na literatura, na divisão judaica, né, tem o Torá, que é a lei, Kevim e Ketubim, que são a lei, os salmos e os profetas. Então eles agruparam lá os profetas maiores, que é Jeremias, Isaías, Daniel. Nós agrupamos, né? Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel. Ezequiel como os profetas maiores e os 12 menores como um livro só, inclusive. Nataná, que é a Bíblia judaica do Antigo Testamento, os 12 profetas menores estão como um livro só. Que são livros de 1, 2, 3 capítulos, são pequenos, né? Maiores. E distinguindo que a questão de profetas maiores e menores é pelo tamanho do Não, livro, não né? é Não é questão de porque um é revelação. melhor do que o outro. Não é questão de revelação. E até acho que a igreja ganharia muito se ela descobrisse a mensagem dos profetas chamados menores, né? É menor em questão de tamanho, não em questão de revelação. A revelação é igual. A gente fala muito de Jeremias, muito de Ezequiel, muito de Daniel. Algumas passagens, né? Exatamente. Alguns versos seletos. Exatamente, porque Ezequiel não é fácil, né? O profeta Ezequiel não é fácil, não é um texto fácil. Sim. Jeremias já é mais assim, estudo história e mensagem, então é mais divertido, mas gostoso de ler, mas Jeremias não, Ezequiel não é fácil. E Isaías também é um livro muito bom de ler, né? Sim. Mas os profetas menores têm que ser descobertos por nós. Eles têm uma mensagem maravilhosa. Eu esqueci agora os dados, Rosilei, mas eu sei que no Antigo Testamento nós temos registro de 5 ou 7 mulheres que foram chamadas por Deus para serem profetas. Imagina, numa sociedade machista, Ter mulheres dizendo... líderes espirituais que falavam em nome de Deus, é uma revolução, né? Tem uma delas que chama Uda, que foi no tempo do rei Josias, e naquela época tinha o ministério de Isaías e Sofonias, vivo. E quando Deus pediu para restaurar o culto, ele pediu para... Foi Uda que eles consultaram, não foi nem Sofonias nem Isaías. E aí ela registrou, olha, a Santa Ceia, eles tinham abandonado os rituais, né? O sacrifício é feito assim, a Páscoa é celebrada assim. Então ela restaurou. Eu acho o ministério de Uda muito parecido com o ministério de Ellen White. Né? Mas Uda não escreveu nada também, não é canônica, né? Sim. Muito bem, então Deus despertou esses homens e mulheres no passado, né? E dentre eles, então temos registros aí que fica para o nosso ensino no tempo presente também. Agora na pergunta B, o que devemos esperar quando um profeta faz uma predição? E ao vermos o protestantismo e o catolicismo unidos hoje, que profecia registrada há mais de um século está se cumprindo? Essa é uma regra uma regra de reconhecimento de um profeta, né? A palavra que ele diz se cumpriu. O profeta que profetizar paz somente para se cumprir a palavra, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, que será conhecido como aquele que o Senhor, na verdade, o enviou. Tem outro texto que eu não sei por que eles não citaram aqui na lição, que é de Deuteronômio 28, que também fala exatamente isso. Quando um profeta for chamado por Deus... Vamos dar uma olhada. Inclusive, essa foi a base para que quando Maomé, há mais de 1000 anos atrás, se levantou entre os judeus, inclusive, dizendo ser profeta, os judeus foram lá para Deuteronômio e provaram o seu ministério em base do que está aqui. E daí eles rejeitaram, porque quando surgiu Maomé, ele surgiu entre os judeus. E depois, rejeitado entre os judeus, ele saiu e finalmente fundou, né, o que hoje é conhecido como Islã.
Mas a prova que a comunidade judaica da época, da localidade onde ele se levantou, o teste deles foi esse de Deuteronômio. Poxa, essa eu não sabia. Eu tenho um livro, depois eu te mostro, Alexandre, que fala sobre a história e ele traz isso daí. Eu achei bem Que interessante dado essa interessante mesmo. fundamentação. Aqui, ó, capítulo 18, na verdade, Rosilei. 18, 20. Deuteronômio 18, 20. No versículo 15, fala sobre o levantamento de um profeta do meio de ti, semelhante a Moisés, um chamado segundo Moisés, né? No tempo de Jesus, a expectativa desse profeta era muito grande, que as pessoas falavam, quem é ele? Ah, ele é o profeta que tinha sido prometido, né? Agora olha só o versículo 20. Porém, o profeta que presumir falar alguma palavra em meu nome, e eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disser no seu coração, como conheceria a palavra do Senhor? Não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou, tal profeta não tem mais temor dele. É mais ou menos parecido com a palavra de Jeremias, né? Sim. Se não se cumprir, não é um profeta. Essas são as provas. Você fizer uma previsão profética, ele não se cumprir, é sinal de que você não é um falso profeta. Você é um falso profeta. Porque Deus não mente, né? Sim. Deus não mente. E aqui, no caso, cita um exemplo da questão do ecumenismo. Imagina no século XIX alguém se levantando e dizendo que, olha, a igreja protestante vai estender a mão sobre o abismo para se aproximar do catolicismo. Numa época que católicos e protestantes se odiavam. E falavam, e faziam debates, e faziam polêmicas, e tentavam um convencer que o outro que é a besta, que era outro dizendo que estava fugindo da verdadeira igreja. Então, que eles guerreavam entre si. Ela disse, não, isso aí é só agora, lá para frente. E o movimento ecumênico, se você for fazer um estudo, você vai ver que ele vai surgir só no século XIX, XX. 20. Só no século XX. Depois que ele morreu ainda. Lá depois da Segunda Guerra Mundial, que começa a ser as primeiras propostas de um conselho de igrejas, e vai evoluir para a Segunda Guerra, na época da Segunda Guerra Mundial, ao Conselho Mundial das Igrejas, e hoje o ecumenismo está aí, vivo e real, né? Então é impressionante essa previsão profética dela sobre a questão da manifestação do ecumenismo. E isto dá a base ou suporte para aquilo que já foi considerado até na lição, do protestantismo apóstata através de sinais e maravilhas, porque acontece largamente neste meio, daí atraindo multidões e agora eles direcionando esse povo, nessas multidões, para a besta. Então, essa questão, né, das sinais, maravilhas, ministérios pseudo-proféticos, né, podemos dizer assim, porque não são verdadeiros, então É pseudo. é pseudo. E isso, então, dando suporte para voltar à besta. Né? Muito bem. Então, nesse terceiro tópico, vimos acerca de um teste também, aí daqueles que se dizem profetas, que é a de verificar se aquilo que dizem, né, que vai acontecer, se realmente se cumpre.